A paz do Senhor, irmãos e irmãs, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata, Maranata. Mais um vídeo intitulado Comentando os Comentários, e faz tempo que eu não faço vídeo com esse título, né? Tenho andado muito ocupada, gente, mas andei dando uma olhadinha aqui nos comentários e eu quero sim ler o que foi deixado aqui, ok? Nesse comentário que eu achei muito interessante, para vocês comentarem, tá certo? O que vocês acham, se vocês são a favor, se são contra, né? O que essa pessoa quis dizer. Como vocês podem ver aí na tela, a pessoa que comentou, ela não se identificou, então nós não sabemos se é um irmão, se é uma irmã, um homem e uma mulher. Irmão e irmã, para falar a verdade, eu acho que não é, né? Eu acho que não é cristão, porque não é possível um cristão ter uma opinião dessa daqui. Ok? Então é o seguinte, eu vou ler o comentário e eu vou dar a minha visão, que pode não ser igual à sua, né? A mesma sua, mas aí você vai e fala o que você acha. Tá legal? Vamos lá? Então essa pessoa comentou assim: acho que se todos os casais não conseguem ser felizes por causa de motivo de ciúme, se tivessem condições de serem liberais uns com os outros, jamais seríamos infelizes. Esse tal de ciúme é a coisa mais boba que existe. Se tivéssemos condições de superar tudo com sabedoria, gozaríamos melhor nossas vidas. Nós somos mortais. Tudo vai embora. Não deveria haver esse tipo de coisa entre nós, ok? Então, tá aqui o comentário. Não sei se vocês entenderam. Acho que não precisa eu ler novamente, né? Então, a pessoa falou de ciúmes, falou de liberalidade no relacionamento, ok? Então, já por aqui, eu arrisco dizer que é um homem. Por quê? Porque ele fala assim: esse tal de ciúme é a coisa mais boba que existe. Então, o que é aqui? Para mim, é um homem que gosta de ficar ou ter muitas mulheres, ou ele trai a companheira dele, né? E ele acha que a vida deveria ser assim, né? Um homem, mesmo estando comprometido, poder ter muitas mulheres, ou então as pessoas poderem se relacionar umas com as outras, todo mundo, né, entre si, e ninguém ter ciúme, tudo ficar bem, maravilhoso, todo mundo ser feliz assim, para não ter briga, né? Ok? Para ninguém ter ciúme, porque ciúme, na opinião dele, é a coisa mais boba que existe. Então, o mundo devia ser assim, na opinião dele, essa bagaceira. Todo mundo ficar com todo mundo tá feliz, né, gente? Essa bagaceira, essa bagunça, ninguém é de ninguém, é uma frase que muita gente gosta de usar, ok? E o grande problema com isso aqui, a primeira coisa que eu posso dizer é o seguinte: que Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus não é Deus de confusão, nem de bagunça, ok? Logo, eu posso dizer também, dar logo a resposta para esse comentário, né? E dizer que nós não podemos viver assim, por quê? Por que as coisas não podem ser como essa pessoa está colocando aqui? Porque nós somos crentes, amém? Tem algum crente aí? A palavra do Senhor diz: e novamente vereis a diferença entre o que serve ao mundo e o que não serve. Há diferença entre aquela pessoa que serve ao mundo e a que não serve. E não é só nas vestes. Não é só numa veste comprida. Não é só num cabelo comprido, pelo amor de Deus. É mais no modo de viver. É nessa hora aqui. É nessa hora aqui que a gente vê quem é crente e quem não é. Gente, esse discurso é um discurso desesperado de quem não tem força para lutar contra o pecado e quer se entregar, quer viver igual ao mundo porque não suporta mais lutar contra o mundo. Olha, se 1000 pessoas ao teu redor estiverem fazendo errado e só você estiver fazendo certo, eu quero dizer que não é porque 1000 pessoas estão fazendo errado que o errado vai se tornar certo, não. O errado continua errado e você continue fazendo certo, ok?
Então agora vai ser assim, na opinião dessa pessoa, é assim. Já que todo mundo peca, vamos normatizar o pecado. Já que a gente não consegue conter o pecado, parar o pecado, lutar contra o pecado, né? Fazer o pecado deixar de existir. A bagunça, a imundícia, a podridão. Já que a gente não pode com isso, deixa eu parar para tomar um cafezinho. Já que a gente não pode com a maldade, com o mundo, então vamos nos juntar a ele. Ora, que conversa de ciúme, que nada. Vamos todo mundo ficar com todo mundo. Agora é assim, amor livre, é liberdade para todo mundo. É assim, gente? Pode até ser. Pode até ser para quem está do lado do diabo. Para quem já desistiu de lutar. Gente, quem foi que disse que a luta contra o pecado e contra as trevas é fácil? Quem disse que lutar contra o pecado é fácil? Quem disse que lutar contra as trevas é fácil? Não é uma luta fácil nem justa. Mas nem por isso eu vou me render. Essa é a nossa guerra. Aqui está a diferença entre os santos e entre o mundo. O mundo aceita tudo o que o inimigo lhe oferece, contrário àquilo que Deus estabeleceu. A luta do cristão é essa, é viver da forma como Deus estabeleceu as coisas. Entendeu? Mas, infelizmente, o que essa pessoa está falando aqui é o que já está acontecendo. É o que já está acontecendo. Você já viu algum post aí pela internet, pelas redes sociais, dizendo que em algum país estão lutando, né? Para que seja normalizado haver casamento entre pais e filhos, casamento entre irmãos e irmãs, casamento entre pessoas e animais. Gente, vocês já repararam para onde o nosso mundo está caminhando? Aí algumas pessoas vão dizer assim, isso é novo, olha a novidade. Pai casando com filha, filha casando com irmãos casando com irmãos, mães casando com filhos, querendo casar com filhos. Você acha que isso é novidade? Não é não, gente. Isso era a forma de viver dos tempos antigos, por exemplo, lá da cidade de Jericó, que Josué conquistou. Você sabia disso? Sabia? A palavra de Deus diz que não há nada de novo embaixo do sol, gente. O diabo não faz nada novo, ele não cria, ele tá só querendo retornar com as antigas marmotas dele. Entendeu? E as pessoas que não são esclarecidas pela palavra, que não têm o Espírito Santo, que não procura Deus, que não procura a verdade, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E quem não procura Jesus, quem não tem Jesus, quem não tem o Espírito Santo, permanece nas trevas da mentira e vai ser enganado. Esse monte de gente fazendo essas besteiras que vocês estão vendo aí, né? Destruindo as suas almas, estão sendo enganados. Esse tipo de vida já existia. E preste atenção. Lá no livro de Levíticos, no capítulo 18, e você pode procurar em outros livros que você vai encontrar, como Deuteronômio também, tá? Mas especialmente em Levítico 18, o Senhor Deus, ele fala com a nação de Israel antes deles entrarem na terra prometida, e ele lista um monte de pecados, certo? Que ele não quer que o povo de Israel cometa, e que ele diz que aquelas nações onde ele iria colocar o povo de Israel estavam cometendo. E aí no versículo 24 do capítulo 18 de Levítico, o Senhor diz assim: com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vocês. Ok? Por isso a terra está contaminada, e eu visito sobre ela a iniquidade, e a terra vomita os seus habitantes. Gente, lá no livro de Gênesis, em Gênesis capítulo 15, versículo 16, o Senhor diz a Abraão que aquele povo, o povo de Israel, né, iria peregrinar por aquelas terras, mas que Deus ia colocar aquele povo numa terra
que era dos amorreus, dos jebuseus, dos ferezeus, mas que o povo de Israel ia herdar aquela terra só quando a medida de pecados daquele povo, o povo de Jericó, os amorreus, jebuseus, ferezeus, peleteus, enfim, quando a medida de pecado daquele povo estivesse cheia. Qual era os pecados que aquele povo estava cometendo? Ora, em Levítico 18, 24, o Senhor está falando que eles se contaminaram com essas coisas. Olha só, esse tipo de vida contamina. Esses pecados contaminam a pessoa. Preste atenção. Preste atenção. Deus está falando que isso é contaminação. O que é contaminação? No livro de Levítico 18, o Senhor diz que a contaminação... Um homem descobrir a nudez da sua cunhada. Um homem descobrir a nudez da sua irmã. Um homem descobrir a nudez de outro homem. E eu nem preciso dizer o que é isso, né, gente? Descobrir a nudez, você sabe o que quer dizer, né, essa expressão? Então, nesse capítulo de Levítico 18, o Senhor fala todas essas coisas, certo? Dê uma olhada lá e essa lista que você vai encontrar dessas coisas aqui, ok? É Deus dizendo que isso contamina o homem. Os homens estavam contaminados, a terra estava contaminada e Deus os estava vomitando daquela terra. Ou seja, é modo de vida que Deus vomita. Ele lança para fora da presença dele. E note que quando Deus falou para Abraão, quando a medida de pecado deles estiver cheia, olha só a expressão que Deus usou para Abraão. Abraão, quando a medida de pecado daquele povo ali, da cidade de Jericó, estiver cheia, eu vou vomitar eles e vou colocar o povo de Israel lá. Gente, não é porque estão fazendo tudo que não presta hoje e não acontece nada com esse povo que o dia de prestação de contas não vai chegar. Isso serve para todos nós. Olha só o que Deus falou. Deus fica só olhando, mas aí Deus diz, quando a medida de pecado estiver cheia, eu venho e ajo. Não pense que porque você está fazendo uma coisa errada e Deus ainda não te enviou ninguém para te repreender, ou que Deus não falou com você por sonho, Deus não chamou a tua atenção de nenhuma outra maneira. Não por causa disso que ele está aprovando o seu erro. Não é por causa que Deus não falou que ele está feliz com o seu pecado. Ele não está conformado com a forma que você está vivendo, não, meu querido. Deus está só esperando encher a medida do seu pecado para ele vir tratar com você. Mas enquanto a medida do seu pecado está enchendo, Deus está esperando que você se arrependa. Engraçado que muitas pessoas estão dentro das igrejas, elas estão ouvindo a palavra, ouvindo louvores, ouvindo pregações, recebendo instrução todo dia, em culto de domingo, em culto de doutrina, em escola bíblica dominical, recebendo instrução e continua no pecado. Essa instrução, essa palavra que você está recebendo é o que vai condenar você. Porque você está recebendo a instrução. Se você está recebendo o conhecimento, você sabe que o seu pecado está errado. Não precisa mais Deus enviar ninguém para falar com você. Então Deus está esperando que você caia em si, ok? Que nem o jovem que saiu da casa do seu pai. Ninguém foi buscar ele, Deus não falou com ele, simplesmente ele usou a inteligência que Deus deu, ele caiu em si, a Bíblia diz que ele caiu em si, simplesmente, e percebeu a burrice que ele estava fazendo. Ora, até os empregados de meu pai, que não são sangue do meu pai, comem melhor do que eu, e eu aqui comendo bolota de porco, com vontade de comer bolota de porco, pelo amor de Deus. Então, Deus espera que a pessoa caia em si, ele dá tempo. Isso é o que acontece com esse povo que está em pecado e não está percebendo. Continua pecando, desenfreadamente. Eu vou continuar pecando, tá tudo bem, Deus não fez nada comigo, né? Seu tolo. A sua medida de pecado está enchendo. Pare no meio do caminho, não deixe que encha. Não deixa que acabe a paciência de Deus. Não sei nem, gente, se Deus acaba com a paciência, né? Se Deus tem paciência para acabar. O nosso Deus é longânimo. Enfim, foi só uma expressão. Mas o ideal é que a pessoa caia em si antes que chegue o dia do juízo. Antes que chegue o dia da condenação.
Porque esse dia chegou para o povo de Jericó. Olha só o que Deus diz no 3º versículo de Levítico 18: não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Eu não posso ler o capítulo todo aqui, gente. É muita coisa. Mas eu vou só fazer um resumo para vocês. Olha só. Versículo 10. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirá. A nudez da filha da esposa do seu pai, gerada de teu pai, tua irmã, é a tua irmã, não descobrirá. A nudez da irmã da tua mãe não descobrirá. A nudez de uma mulher e de sua filha, juntas não descobrirás. Tá? Não tomarás uma esposa juntamente com sua irmã. Não te deitarás com a esposa do teu próximo, para não te contaminares com ela. Com macho não te deitarás como se ele fosse mulher. Ok? Não te deitarás com um animal para te contaminares, confusão é. E por aí vai, gente. Essas práticas, olha só, o agravante. O Senhor diz, no versículo 24, com nenhuma dessas coisas vos contaminareis. Isso contamina o homem. Essa forma de viver, gente. Incesto, traição, essas coisas, sabe? Fornicação. Tudo isso são formas de viver que contaminam a pessoa. E contaminam também, Deus estava dizendo aqui, ó, a terra, até a terra está contaminada por causa desse modo de viver, essa atitude dessas pessoas. Então, essas pessoas aqui em Jericó não conheciam a Deus. Desculpe, gente, eu parei aqui para apartar a briga dos meus gatos. Ai, meu Deus. Então, nem por isso o Senhor deixou, né, de trazer a condenação e a sentença desse povo. Ok? Nem por isso, porque no livro de Romanos diz que Deus se dá a conhecer de várias formas ao homem. Não é porque uma pessoa não foi lá, um missionário não foi lá pregar, que eles não conhecem a Deus. Deus não é injusto, ele não condena ninguém assim, sem mais nem menos, gente. Mas aquele povo, o povo de Jericó, não queria saber de conversa com Deus. O que eles queriam, só o que eles queriam, era saciar os desejos da carne deles. Só isso. Só o que eles queriam, gente, era viver daquela maneira. Viver dessa maneira, gente, é viver mais como bicho do que como gente. Deus nos criou com inteligência, para a gente saber direcionar a nossa vida, gerenciar a nossa vida, com inteligência, com sabedoria, com prudência, com pureza. No versículo 2 de Levítico 19, o Senhor diz assim: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, Deus está dando essa ordem ao povo de Israel, dizendo: quando vocês forem para ali, para aquela terra onde estava aquele povo de Jericó, aquele povo que eu estou lançando fora hoje, para colocar vocês no lugar deles, vocês não vão fazer a mesma coisa que eles faziam. Olhe para vocês não viverem da mesma forma que eles estão vivendo, porque não me agrada, contamina, e eu estou lançando eles fora da terra deles hoje por causa desses pecados que eles estão cometendo diante de mim. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Toda a terra. Tá? Contemplando os bons e contemplando os maus. Então, meus irmãos, não existe para Deus esse negócio de relacionamento aberto. Não agrada a Deus. Relacionamento aberto é uma violação do padrão divino. Qual é o padrão divino? Vamos ver o que a Bíblia ensina. Jesus, quando estava falando com os fariseus, lá em Mateus 25, se não me engano, sobre casamento, ele expõe o padrão de Deus, ele evoca o padrão de Deus. Lá de Gênesis 2, 24, Jesus disse: como é que foi no princípio? Como era no princípio? No princípio era assim: um homem para uma mulher para um homem.
Esse é o modelo padrão de Deus, é o que se deve seguir. Não é 3 mulheres para um homem, ou 4, ou 700, né, ou 1000, como foi o caso de Davi e Salomão, porque muita gente argumenta com essas passagens. Gente, isso Deus proibia. Poligamia nunca foi plano de Deus, nunca foi da vontade de Deus. Gente, vocês lembram a confusão que sempre deu o caso de Jacó? Gente, Jacó casou com Raquel e com Lia, mas ele nunca quis 2 mulheres, ele só queria Raquel. Mas por causa de um engodo ali, né, que Labão fez, Jacó se viu envolvido naquele negócio e acabou tendo 2 esposas. E a gente bem sabe da confusão que dava, a disputa, a confusão daquelas mulheres que elas faziam para ter uma noite com aquele homem. Gente, isso nunca foi vontade de Deus. Salomão teve muitas mulheres que o afastaram de Deus, a Bíblia diz. Ele fazia tudo para agradar aquelas mulheres, levantou um altar ao Deus de cada uma delas, e aí o que aconteceu? Elas o afastaram de Deus. O homem não pode viver à mercê dos apetites da sua carne, gente. Poligamia é uma violação do padrão divino, ok? Em 1 Coríntios 7, 2, Paulo diz o seguinte: cada um tenha a sua própria esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Para quê? Para evitar a imoralidade. Então, uma pessoa tem que se relacionar com uma pessoa de cada vez. Não é uma com 10, uma com 5. Não, é uma com uma pessoa. Um homem com uma mulher. Ok? E aí Paulo está dizendo que passa disso é imoralidade. E aí quando a gente vem para esse texto de Levítico 18, a gente compreende isso. Então, poligamia é uma relação onde um homem tem mais de uma mulher ou uma mulher tem mais de um homem. Então vamos deixar isso claro, né? Que deve ter sido esclarecido desde o começo. A gente está tratando disso, gente, de poligamia. Isso nunca foi plano de Deus. Quando você olha lá para o jardim, você vê Adão e Eva. Deus fazendo uma mulher para um homem. Se Deus aprovasse a poligamia, ele teria criado 2 Evas para suprir a necessidade de Adão. Mas ele não fez isso. Ele criou uma Eva. Eu acredito, irmãos, que todos esses princípios bíblicos precisam ser ensinados nas igrejas aos jovens devido a esses tempos malucos, né? E pecaminosos que nós estamos vivendo. Os jovens ficam vendo essas coisas na internet o tempo todo, essas informações, mas precisa explicar sobre a palavra de Deus, os princípios bíblicos, qual é a vontade de Deus. Os jovens precisam compreender antes de casar que casamento é isso. Casamento precisa haver fidelidade de um para com o outro. Não pode ter mais de uma mulher, né? Porque a gente sabe muito bem que países muito machistas, mesmo onde não é legalizado, né, a poligamia, alguns homens insistem, mesmo assim, ali no escondido, de ter muitas mulheres. Ter uma mulher além da sua esposa, uma mulher por acolá escondida que ele mantém, que ele vive com ela, quando não está com a esposa. Isso é poligamia, isso não é da vontade de Deus, isso não agrada a Deus. Então é necessário dizer para os cristãos que Deus, o nosso Deus, se você é crente, e ainda existe diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, ok? É necessário dizer para os nossos jovens que se vai se casar, Deus exige fidelidade. Gente, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Davi, Deus fez uma aliança com o povo de Israel, e eles sempre quebravam a aliança. Mas Deus gosta de fidelidade. Deus acusa eles de terem sido infiéis com o Senhor. Deus gosta de fidelidade, Deus gosta de lealdade. E na palavra de Deus o Senhor diz: não seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Ele estava falando com velhos que queriam, além das suas esposas, terem outras. Não é que eles estavam deixando as esposas. Alguns deixavam. Mas eles estavam, além de ter a sua esposa em casa, tinham outras que traziam para dentro de casa. E casavam 2, 3 vezes. Isso é poligamia. Não é 2, 3 vezes separada, gente. Assim, por exemplo, divorciar e depois casar de novo. Não, não era assim.
Eles estavam fazendo o seguinte, sendo casados, tinham outras esposas. E Deus não queria isso. O Senhor dizia, não seja infiel para com a mulher da tua mocidade, ou seja, casa jovem e fica com ela até a tua velhice. Seja fiel até a tua velhice, até o fim. Fidelidade, o que Deus está pedindo era fidelidade. Porém, as pessoas não conseguem conter o seu apetite desenfreado, o seu apetite humano, né? Que às vezes pede mais que uma pessoa. Deus quer, gente, que a gente refreie os nossos apetites, da nossa carne. Isso só é possível com jejum e oração. Mas nós não somos animais para viver satisfazendo tudo que a nossa carne pede. Imagina que quando um homem fica com a mulher fica com o homem, os dois, né, se entrelaçam, eles se fazem uma só carne um com o outro. Imagina um homem que fica com várias mulheres ao mesmo tempo. E se faz uma só carne com todas elas. Gente, relacionamento íntimo tem troca de fluido. Aí troca com uma, troca com outra, pega o fluido das outras e bota nas outras. Imagina a confusão. E o nosso Deus não é Deus de confusão em nenhum aspecto. Deus não é Deus de confusão. Deus gosta de organização, de tudo direito. É disso que Deus gosta. E Deus gosta de lealdade e de fidelidade. Então, a palavra do Senhor diz que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e ficará com a sua esposa e os dois se tornarão uma só carne com o seu cônjuge, somente com uma pessoa, monogamia, só uma pessoa. É isso que a pessoa tem que desejar e entender para agradar a Deus. Não interessa se Salomão fez, se Davi fez, a vida deles foi uma bagunça. Quando nós vamos para o Novo Testamento, vemos a palavra do Senhor falando dos patriarcas, dos reis, como exemplo de fé. Somente como exemplo de fé. E não como exemplo de moral. Certo? Então, pelo amor de Deus, não vamos viver uma vida desregrada, polígama, porque Salomão fez o que ele fez, porque Davi fez o que ele fez, porque eu já ouvi homens dizendo isso. Salomão fez isso, Davi fez isso, eu vou fazer também. Paulo ensina isso no Novo Testamento? Não. Ele diz, esse ensinamento é bem claro. Para que não haja imoralidade, cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Isso quer dizer o quê? Não seja infiel. Quando você estiver com uma pessoa, você está com aquela pessoa. Não seja infiel. Não seja traidor. Não queira ficar com uma pessoa e por trás ficar com outra. Manter dois relacionamentos ao mesmo tempo. Isso é poligamia. Mas essa pessoa que fez esse comentário aqui, ela tá tão longe de Deus, tão longe dos princípios divinos, tão longe da palavra, que para ela o problema, né, para essa pessoa aqui, o problema não é a liberalidade, a libertinagem, aliás, que isso não é liberdade, é libertinagem, né? Então, para essa pessoa, o problema não é a libertinagem, a traição. Para essa pessoa aqui, que deixou esse comentário, o problema é o ciúmes que causa a traição. É porque essa pessoa gosta de trair muito, e aí a esposa dele ou a namorada tem ciúmes dele e o ciúme incomoda. Olha, é normal que ciúme seja gerado por traição. É normal. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê aquela passagem em que se fazia o teste, né? Se o homem tivesse ciúme da mulher, a mulher tivesse ciúme do homem, havia um teste ali para saber quem é que estava traindo. Porque ciúme vem de traição, ok? Essa coisa maldita da traição, que Deus odeia, gente. Traição. E aí as pessoas não falam isso, certo? Mas o ciúme, ele não é o maior problema. O problema é a libertinagem, é a poligamia, é a traição. Falar de ciúme, achar ruim o ciúme, querer tratar o ciúme sem dizer que traição e libertinagem é pecado, é a mesma coisa de querer não tratar a doença, querer tratar só o sintoma da doença. Tá bom? Então vamos logo no cerne da coisa, no miolo da coisa. Essa pessoa aqui acha que todas as pessoas seriam felizes se todos fossem liberais, se todos traíssem, todos fossem polígamos. Olha só o pensamento dessa pessoa. É o pensamento desse tempo
que a gente está entrando agora, em que vocês estão vendo aí que está sendo pregado o amor livre, estão começando a pregar o amor livre. Todo mundo fica com todo mundo casa com todo mundo, toda forma de amor é válida. É isso que pregam. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem princípios, ele estabeleceu princípios sob os quais nós temos que viver. Porque é nessas horas que a gente vê quem é crente e quem não é, quem serve a Deus e quem não serve. Nós temos princípios, gente. Valores. Eu acho muito lindo, eu já repeti isso tantas vezes, no caso de Tamar, filha de Davi. Amnon queria fazer o que fez com Tamar e fez, mas antes dele fazer, ela deu uma lição nele. Porque Amnon não era só filho do rei, não era só irmão dela, ele era ministro. Lá em 2 Samuel, o último versículo do capítulo 8 diz que Davi fez dos seus filhos ministros. Ministros de quê? Da lei. Eles tinham que fazer valer a lei. E o próprio Amnon, ministro do rei, que tinha que fazer valer a lei, estava não só violando Tamar, estava violando a lei primeiro. E Tamar deu uma lição nele. Ela disse: não, meu irmão, não se faz assim em Israel. Não, meu irmão, não faça isso, não se faz assim em Israel. Em Israel é diferente. O que ela estava querendo dizer, irmãos? O quê? Ela estava querendo dizer: não, meu irmão, nós não somos iguais aos povos pagãos. Nós temos lei de Deus, temos um Deus, temos limites aqui. Porque o que Amnon queria fazer era incesto ou incesto. A mesma coisa que você encontra aqui em Levítico, que Deus estava condenando e que ele estava dizendo que essas práticas estavam contaminando aquelas pessoas, estavam contaminando a terra em que aquelas pessoas estavam vivendo. Era isso que Tamar estava dizendo. Não faz isso, meu irmão, você vai ser como um louco. Você é um louco, não faça isso. A pessoa que comete incesto, irmãos, é uma louca. Ela não tem conhecimento de Deus, não segue os princípios bíblicos, os valores divinos. Mas Tamar defendeu os valores divinos. Aquela mulher tinha coragem, teve coragem de defender os valores divinos, os princípios sobre os quais ela foi criada. Então, meus queridos, nós não somos animais. Não caia nesse negócio de amor livre, de ser liberal. Ah, porque se nós formos liberais, agora se nós permitirmos tudo, vai acabar com esse negócio de ciúme. Sim, vai virar uma bagunça, uma baderna. Uma esculhambação maior do que o mundo já está. E o nosso Deus não é Deus de confusão. Deixa eu lembrar para você que ser crente é isso. Ser santo é isso. É se separar dessa confusão para viver uma vida de acordo com os moldes bíblicos. Ok? Então, nós não podemos, mais uma vez, é importante dizer isso, tá? Não se desespere porque você vê pecado em tudo quanto é lado nesse mundo. Não queira se entregar ao pecado por isso, achando que você não vai conseguir lutar contra ele. Deus dá forças. Se você quiser não se contaminar, se purificar, Deus te dá força para você ser separado. Então, gente, nada desse discurso desesperado que você não tem força para lutar contra o pecado. O errado continua sendo errado e Deus continua condenando. E a medida dessas pessoas está enchendo. E um dia Deus vai prestar contas. Então, se 1000 pessoas ao teu redor estiverem fazendo errado, e só você fazendo certo, o errado continua sendo errado. Continue fazendo certo. Não é porque todo mundo está pecando que eu vou agora ver o pecado de uma forma normal. Quem disse que a luta, meu irmão e minha irmã, contra o pecado é justa ou é fácil? Não é. Mas também não é por isso que eu vou me render. Não é por isso que você vai se render e cair nessa balela desse papinho aqui dessa pessoa, né, que não deixou o nome. E se não se identificou, talvez seja porque no fundo, ela sabe que tá errada, né? Se não sabia, meu amado, minha amada, fique sabendo que você está errado. De acordo com a palavra de Deus, não segundo a minha visão. Não é segundo a minha visão, é segundo a palavra de Deus.
Então, ciúme não é uma coisa boba, não. Ciúme é sinal de que há traição. Traição desagrada a Deus. Tá certo? Ciúmes quer dizer que a pessoa que está causando o ciúme não está vivendo de acordo com os princípios e os valores do reino. Tá bom? Então ninguém é obrigado a superar a traição, nem superar ciúme, não. A gente tem que mostrar que isso tá errado. E as pessoas que têm um relacionamento, que se comprometeram a estar num casamento, tem que aprender a ser fiel, porque Deus gosta de fidelidade. Tem que aprender a ser fiel e leal ao seu cônjuge. Seja fiel e leal ao seu cônjuge, então não vai haver ciúme. Não existe esse negócio de liberalidade, nem libertinagem no meio do povo de Deus. Ok? Então, essa é a minha resposta para esse comentário que você está vendo aqui, tá bom? Ele foi deixado nesse vídeo. Se você quiser encontrar esse comentário, deixa eu te mostrar. Hoje é... Que dia hoje do mês? Hoje é 12, né? 12 de agosto de 2024. Então, aqui tá escrito que esse comentário foi deixado há 9 dias aqui nesse vídeo, ó. Vou abrir para você ver. Pronto, esse vídeo aqui, intitulado Testemunho. O título da capa é: toda manhã ele checava a rede social, ela checava a rede social do seu ex até que um dia, tá? Então, esse é o título da capa aqui desse vídeo, ó, que você tá vendo aqui. Pronto. É isso. Se você quiser conferir que esse comentário tá lá, foi deixado lá, tá aqui, ó. Ok? E é isso, gente, que eu quero responder. Deixa eu falar uma coisa. Eu não sei qual é a sua opinião sobre o assunto, mas o comentário tá aqui. Então, você pode ler esse comentário e deixar a sua opinião também. Você pode conferir na Bíblia as passagens que eu li. Vou repetir de novo só para confirmar aqui. Eu li Levítico capítulo 18, onde nós vemos que Deus ele condena vários tipos de relacionamento. E nós podemos confirmar isso no Novo Testamento, porque em Mateus, no capítulo 24 ou 25, quando Jesus está conversando com os fariseus, Jesus confirma que Deus criou, foi um homem para uma mulher e uma mulher para um homem, ok? Então o relacionamento, o casamento diante de Deus é monogâmico, é para ser só um homem e uma mulher. Um casal é isso, um homem e uma mulher. E nós não podemos modificar isso, senão nós estaremos adulterando a forma como Deus criou o casamento. E por que eu falo adulterar? Não tem a gasolina, né? Vocês sabem lembram quando o pessoal fala de gasolina adulterada? Pois é que modificaram a fórmula natural dela. Então, modificar isso é adulterar a forma natural que Deus criou, original. Modificar do original para algo adulterado, certo? Então, Deus criou uma mulher, só uma mulher para um homem. E aí depois o Senhor diz: deixará o homem, o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, no singular. Não é um homem deixará a sua família para viver com 2 mulheres, ou 3 mulheres, ou 300 esposas e 700 concubinas. Não, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, no singular. Então, a forma de casamento de Deus é uma mulher para um homem. Tá certo, gente? E permanece assim, porque isso o Senhor Jesus confirmou para os fariseus, porque os fariseus queriam ter várias mulheres ao mesmo tempo. E Jesus condenou isso. Jesus condenou a poligamia. Então não existe isso, gente. Não caia nessa conversinha de liberalidade, de amor livre, de que qualquer forma de amar vale a pena. Não caia nisso. Isso é só Satanás querendo trazer Jericó de volta. São as coisas velhas, antigas que ele está querendo inserir na sociedade. E o povo que não tem visão, que está cego, está em trevas, não tem direção, é cego guiando o cego,
estão caindo, né, gente? Vamos abrir o nosso olho. Todas as passagens que eu dei aqui, a minha opinião, é só uma coisa muito rasa, é só por cima, só queria responder a esse comentário, mas se você quiser saber sobre mais coisas, pesquise. Entre aí nos vídeos da internet, coloca poligamia, tá? Bote assim, Deus condenou a poligamia, você vai descobrir muitas mais coisas, além do que eu falei aqui. Ok, gente? Isso aqui é só para deixar a minha simples e humilde e pequenina opinião sobre o assunto. Mas é isso que eu queria falar agora. Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Deus abençoe a sua semana. Hoje é segunda-feira, né? Que Deus abençoe a sua semana. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém?